Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Mendes e juntos hoje a gente vai caminhar pelas veredas das linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós estamos tratando do projeto Enem, Eu Não Erro Mais, beleza pessoal? Vem comigo, hoje o assunto é uma introdução a respeito da interpretação. Esta é só uma introdução. Então vem comigo. Mas quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho aí do YouTube para vocês ficarem sabendo das novidades, beleza? E é claro, façam as suas perguntas nos comentários, afinal, são elas que me propiciam a fazer aquilo que eu mais amo, lecionar. Para mim, não existe aí a educação sem a liberdade e, é claro, né, sem a disponibilidade da pergunta. Então perguntem bastante, tá? Beleza, pessoal? Façam aí seus comentários para a gente poder crescer sempre e crescer juntos. Vocês são a razão aqui deste canal. Então vamos comigo aí, quem não se inscreveu ainda nas nossas redes sociais, se inscreva aí no nosso Facebook, nosso Instagram, no nosso Twitter, ok? E é claro, ative aí o sininho e deixe aí os seus comentários a respeito deste vídeo. Espero que vocês gostem. Então vem comigo. Bom, a nossa aula de hoje, então, vai ser uma conceituação prévia aí antes da gente fazer alguns exercícios, beleza? Então, eu vou fazer também alguns exercícios do Enem a esse respeito com vocês, mas a nossa aula primeira aqui é uma teorização a respeito da interpretação. Bom, antes de tudo aqui, então, eu tenho que fazer resgatar alguns conhecimentos prévios de vocês antes da gente adentrar essa aula. Pessoal, olha só, como a gente começa a interpretar, né? Como é que nasce a interpretação nossa? A interpretação é algo humano, né? Então, como é que a gente começa a fazer isso, né? Então, quando a gente é criança ali, né? Saímos ali viemos ao mundo, né? Propriamente dito, nós nos relacionamos, interagimos com o mundo com os nossos sentidos, né? O cheiro, a visão, o paladar, né? O olfato. Então a gente vai interagindo com o mundo com os nossos sentidos, ok? O tato, né? O gosto, a criança sempre bota as coisas na boca ali, né? Vai experimentando o mundo. À medida que a gente vai se desenvolvendo e a gente vai nos alfabetizando gradativamente, a gente vai tendo contato com as nomenclaturas, desde muito cedo, né? Este é o papai, esta é a mamãe, este é fulano, este é cicrano, né? Então, isto é uma caneta, e a gente vai associando aquilo que a gente vê, aquilo que a gente degusta, aquilo que a gente sente o cheiro, aquilo que a gente experimenta, à palavra. Então, a gente experimenta e associamos aquela experimentação às palavras. Ok? Então, nós atrelamos. O que a gente está fazendo, então? Atrelando, enraizando, né, a experiência, a imagem, à palavra. Então, é por isso que quando a gente fala, né, a palavra caneta, imediatamente vem ao seu cérebro, vem à sua mente a imagem de uma caneta. Né? Então, essa imagem ela só surge porque você experienciou a caneta em algum momento da sua vida. Né? Por que eu estou falando isso, pessoal? Não existe interpretação sem a experiência, ok? Então, aqui pode estar, pessoal, na verdade, olha só que grande sacada. Aqui pode estar o problema de vocês. Ah, professor, por que eu não consigo interpretar poema? Eu não consigo interpretar poema. Mas você experimentou o poema? Né? Quantas vezes você se dispôs a experimentar de fato um poema? Porque uma vez só não vale, né, pessoal? Ninguém vai sair interpretando e fazendo grandes interpretações com um único contato. Né? É preciso experiência. Né? Então, demanda tempo. Ok? Então, talvez seja esse tempo, esse marinar do gênero textual que vocês ainda não têm. Né? Então, é preciso degustá-los para poder entendê-los, ok? Então, para entender poema,
leiam mais poema. Se vocês têm dificuldade nesse nicho, leiam mais, ok? Ah, eu não consigo interpretar leis, né? Leiam as leis e vão pouco a pouco construindo aí os seus conceitos. Ninguém é bom em nada de primeira, ok? Não basta o dom, é preciso esforço, pessoal. É preciso esforço, beleza? Então, ninguém nasce sabendo escrever bem. É preciso muito esforço. E o dom, ele é complementar, beleza? Então, pessoal, a gente vai tratar hoje, então, da interpretação. Mas tenham essa noção que vocês precisam experimentar o texto para que vocês consigam entendê-lo. A gente não pode ser ingênuo de pensar que esta aula vai servir como um passe de mágica para vocês saírem interpretando tudo, né, quanto é texto. Não é bem assim. Eu vou ensinar sim o processo, mas é claro, a gente vai tocar em alguns momentos na ferida e na falha de vocês para que vocês tenham a oportunidade, né, de preenchê-la, né? Ok? Beleza? Esse aqui é o meu objetivo e essa também é a minha função enquanto educador. Então vamos nessa, pessoal. Olha aí que eu trouxe para vocês. O que é de fato então interpretação, né? Quando a gente faz uma interpretação, a gente está, de fato, extraindo o sentido de um texto, né? E o que é extrair o sentido? Por que eu preciso extrair o sentido de um texto? Olha aí, ó. Isso indica que o sentido daquilo que está sendo interpretado não está explícito, né? Então, se eu preciso fazer uma interpretação um pouco mais minuciosa, significa que há algo que está implícito, ok? Não está explícito, ok? Então, portanto, o que a gente precisa fazer? Quais são as nossas ações aqui? Eu preciso investigar esse texto, ver os elementos ali que vão me propiciar uma determinada interpretação. Eu preciso inferir o texto, levar em conta o seu contexto para poder interpretar determinada informação. Eu preciso analisar as informações que estão contidas no texto para poder retirar dali algo a mais, a sua interpretação, ok? Então, para identificar o quê? O objetivo por trás do texto também, né? Então, eu preciso fazer todos esses processos para poder identificar o objetivo por trás do texto, ok? Então, pessoal, bora lá. Qual que é a postura que eu espero de vocês diante de um texto? Seja ele qual for, mais informativo ou seja ele um texto mais reflexivo, ok? Então, é preciso aí uma postura de interpretação, tá? Uma postura interpretativa um pouco mais crítica, questionadora, ok? Então, qual que é esse tipo de postura? É quando você busca aí a mensagem central, ok? Aquilo que de fato o texto permite explorar e interpretar. Prestem bastante atenção aqui, pessoal. Aquilo que de fato o texto permite explorar e interpretar. Então, é preciso voltar ao texto sempre que vocês fizerem uma interpretação. Por quê? É no texto que está a sua resposta. Vocês tiraram a sua ideia, a minha interpretação. Não é o suficiente. Vocês precisam retornar ao texto para saber se aquela ideia, de fato, ela tem comprovação no texto. Só assim vocês vão saber se vocês estão no caminho certo ou não, ok? Mas é preciso retornar ao texto. Então, tem muita gente que falha nesse ponto. Quer interpretar tudo de uma vez em uma única leitura, né? Não basta. A sua interpretação é preciso comprovação textual, é preciso retorno, ok? Então, bora lá, pessoal. O conhecimento prévio aqui ele é muito importante, né? E há 3 passos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então, conheça previamente os tipos e gêneros textuais, suas características, suas peculiaridades, seus usos e suas funções. Ok, pessoal? Cada tipo de texto ele vai ser propenso a um tipo de informação. Então, saibam e conheçam bem os gêneros textuais, né? Só assim vocês não vão chegar crus ao texto, ok? Então, isso já é um grande passo. Sabendo ali o tipo textual que você está observando, já sabe aí um pouquinho mais sobre o objetivo daquele tipo textual, ok? Então, tomem cuidado aí, saibam os tipos e os gêneros dos textos que vocês estão lendo. Segundo, tome muito cuidado em achar que textos objetivos sempre são mais fáceis de interpretar, já que não fazem uso de metáforas.
Pessoal, muito cuidado aqui. Tem gente que pensa que só o texto literário que é difícil. Não, tomem muito cuidado, senão todo mundo interpretava muito bem as leis, que são textos objetivos, não é? Então prestem bastante atenção, pessoal. É preciso conhecimento daquele tipo textual. Se eu não sei interpretar a lei, é preciso ler mais leis. Se eu não consigo interpretar uma dissertação, é preciso ler mais dissertação. Ok? Eu preciso me apropriar desses gêneros para que eu consiga melhor interpretá-lo. Eu preciso me apropriar deles, ok? Para que eu consiga interpretá-lo da melhor forma possível, sem nenhuma falha. Então, às vezes, o que falta em vocês, o que eu sinto enquanto educador, é justamente a experimentação do texto, a experiência com o texto, ok? Então, tomem muito cuidado aqui, tá, pessoal? Então, leiam, não basta você ser um bom leitor de um único gênero, ok? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, vocês têm que ser dispostos a lerem todo tipo de gênero, jornalístico, o literário, o dissertativo, beleza? Se disponham a conhecer, beleza? 3. Lembre-se de que a língua portuguesa é complexa e suas palavras costumam apresentar mais de um sentido, né, pessoal? E como tem sentido nas palavras, não é? O verbo assistir, por exemplo, que significa uma pancada de coisa, pode significar uma pancada de coisa, não é mesmo? Então, prestem muita atenção nessas palavras, né? Somente o conhecimento ali do gênero, o conhecimento do espaço, o contexto que o texto foi produzido, né? Isso tudo ali, junto ali com as palavras que são utilizadas, elas vão propiciar ali uma interpretação um pouco mais efetiva, ok? Então tomem cuidado aí. Outra coisa, pessoal, eu trouxe aqui, falei de artigo, né? Claro que eu ia trazer um artigo para vocês. Então olha só esse artigo 66 da Constituição Federal, pessoal. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República que, aquecendo, o sancionará. Então, olha só, pessoal, se eu não sei o que é aquecer e não sei o que é sancionar, é impossível eu saber o que se trata aqui. Ok? Então, é preciso conhecimento linguístico. Como vocês adquirem conhecimento linguístico, pessoal? Aprendendo, lendo bastante, identificando aquelas palavras que vocês não sabem, procurando nos dicionários, aplicando ela nas falas do dia a dia de vocês, em seus textos, né? Assim você torna esse tipo de vocabulário mais introjetado em vocês, tá? Então, para que vocês adquiram esse vocabulário, é preciso trabalho, leitura, ok? Aplicação, beleza? Mas vamos lá então ver o que esse texto está tratando. Pegando então, né, um conhecimento linguístico prévio aí, sancionar é o que, pessoal? Olha lá. Segundo o dicionário Michaelis, significa tanto admitir, aprovar, confirmar, quanto punir, multar. Uai! São dois nichos, né? Olha só, fui bem mineiro aqui agora, né? Uai! Né? Admitir, aprovar e confirmar, e tem punir também. Uai, o que ele quer dizer? Aprovar ou punir? A gente vai ver isso aqui. E aquecer significa o quê? Concordar, ok? Concordar. Então vamos voltar ao texto agora, olha lá. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, concordando, vai o quê? Vai aprovar ou vai multar? Fica muito estranho falar multar, né, pessoal? Poxa, o pessoal está fazendo um projeto de lei, vai entregar ao presidente e ele vai multar a pessoa porque ele entregou o projeto de lei? Não, fica incoerente, tá vendo? Então a gente volta ao texto para saber se aquela nossa ideia é coerente com o que está sendo dito no texto ou não, beleza? Então, se for coerente, você está no caminho certo. Se for incoerente, a gente precisa relê-lo, ok? Olha aí então, pessoal, o que a gente está tratando aí de uma forma um pouco mais definitiva. Ó. O sentido no qual sancionar foi empregado é o de aprovar, como a gente pôde ver, tá, pessoal? Ou seja, o artigo 66 revela que se o presidente concordar com o projeto de lei, ele vai o quê? Aprová-lo, ok? Então é isso que está tratando o texto. Bom,
O que a gente fez para interpretar esta lei, pessoal? Quais são os dois processos que a gente fez aí? A gente acionou um conhecimento linguístico prévio, tá vendo? Ó, conhecimento prévio, beleza? E depois o que a gente fez? A gente validou a interpretação no texto, beleza? Esse aqui foi um texto mais objetivo, então a gente teve dois processos, ok? Então, prestem bastante atenção, pessoal. Esse processo é muito importante. Ter a consciência do processo mental que você faz para interpretar ajuda em muito, porque eu vou agir agora com a consciência da interpretação. O que antes era muito natural, deixava vir a interpretação, agora não, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer para poder melhor interpretar. É isso que eu quero trazer hoje para vocês. Eu quero formar, né, leitores críticos, tá? Então, por isso que a gente vai galgando aí os degraus ao longo deste curso, ok? Eu quero transformar vocês aí em grandes leitores, ok? Esse é o meu objetivo, pessoal. Então, vamos lá. A gente, então, acionou o conhecimento linguístico prévio e voltamos ao texto, aí a gente viu ali se era coerente ou não com o texto, e aí sim a gente pôde validar a nossa interpretação, ok? Olha só, pessoal, vocês têm que ficar ligados numa coisa, olha lá. Para vocês interpretarem bem, não existe mágica. O que existe aqui é trabalho, tá, pessoal? Muito me preocupa a gente ficar fazendo muitos joguinhos de interpretação ali, né? Os excessos de jogos ali para vocês interpretarem, tipo, enfim, alguns jogos parecidos com o formato do Show do Milhão, né? Esses excessos de jogos ali podem trazer uma falsa ilusão de que vocês estão interpretando bem, né? Tomem muito cuidado com esses joguinhos, tá? Eles são bons, são agradáveis, são válidos, não é isso que eu tô querendo refutar, tá? Os jogos são sempre válidos. A gamification, ela é muito boa no processo, tá? Mas ela não pode ser única. Beleza, pessoal? Há também aquela parte um pouquinho mais desagradável do estudo. Nós temos que sentar para ler. O último lugar que às vezes a gente queria estar é na frente de um livro, não é mesmo? Às vezes um colega chamou para uma festa ali, você está doido para ir, mas é preciso gastar um tempo a mais ali para estudar, ok? Então, muitas vezes o estudo ele é árduo, okay? Ele vai exigir um pouco mais de vocês. Então, respeitem esse espaço do estudo, né? E aí vocês vão dar muito mais valor ao resultado dele, porque o conhecimento que se adquire ao final do estudo é maravilhoso, não é, pessoal? Você está numa roda de conversa e tudo que a pessoa fala ali, você sabe um pouco, né? Sabe se aprofundar um pouco, né? É muito bom, é muito gratificante, né? E com ele também poder ajudar os outros, como a gente está fazendo aqui. É muito gratificante. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, pessoal, no adquirir o hábito de leitura, ok? Então, eu tenho algumas propostas de leitura para vocês, né? Eu tenho alguns conselhos aí, né? Principalmente para quem está começando, né? Existem muitos preconceitos, né? Que a gente tem que eliminar também um pouco. Como, por exemplo, é o caso do quadrinho, né? A gente tem aqui em mãos a obra Maus, tá? É uma obra premiada, tá, pessoal? E é um quadrinho. O livro é todo em quadrinho, beleza? Todo o livro é em quadrinho. Bom, esse livro é um livro muito sério, do Art Spiegelman. E ele trata aqui, por exemplo, de uma história real, a história do pai dele. E é um pouco também autobiográfica, tá? O livro, para você ter uma ideia, essa graphic novel ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, entendeu? Então, assim, é um livro fascinante, que para quem ainda não adquiriu o hábito de ler, é muito interessante. Mas não venha aqui pensando que vai ser fácil, não, porque a graphic novel é para já pessoas um pouco mais estruturadas, né? Leitores um pouco mais estruturados, nada ingênuos, tá? Não é uma leitura infantil, muito pelo contrário. Vai trazer aqui aspectos da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, né? Então, fiquem ligados nisso aí, tirem um pouco dos preconceitos, né, dos quadrinhos, e se abram a mente, leiam tudo que vocês tiverem que ler. A graphic novel é uma das coisas ali, né, que vocês precisam ter
um dos gêneros que vocês precisam ter acesso aí para criarem ali determinadas habilidades com as tirinhas que vão trazer para vocês. Leiam tirinhas, leiam as graphic novels, porque podem ser textos que vão ser retirados para a avaliação de vocês, ok? Então, o hábito de leitura, pessoal, não pode ser restrito a um gênero, tem que ser em vários, ok? Então, para que você consolide um conhecimento aplicado da linguagem de modo plural. Então, a experimentação dos diversos gêneros vai fazer com que vocês se apropriem deles de modo tal a caminharem para uma melhor interpretação, beleza? Olha só, pessoal, eu trouxe aqui um dos mentores da prova do Enem, Lino de Macedo. Ele disse o seguinte sobre a interpretação, pessoal. Olha só, fica ligado nisso aqui, ó. Interpretar constitui sempre uma inferência ou conclusão autorizada por sinais, indícios ou indicadores presentes em um texto. Interpretar supõe acrescentar sentido, ler nas entrelinhas, preencher os vazios, olha aí, pessoal, preencher os vazios e, dentro dos limites de determinado material, ampliar seu conteúdo. Ok? Então, preste atenção, dentro dos limites, ok? Então, tem que ser coerente com o texto e o texto tem que dar a possibilidade daquela sua interpretação. Se for incoerente com o texto e o texto não ratificar aquilo que vocês estão pensando, vai ser um problema, ok? Então, nós temos um problema aqui. Então, ela tem que ser uma conclusão autorizada pelo texto, beleza? Então, pessoal, esse retorno ao texto é muito importante. Foquem nele, tá? Sempre que vocês tiverem uma ideia sobre determinado texto, voltem àquele texto para confirmar se aquilo que vocês estão falando é verdadeiro ou não. Se é confirmado pelo texto ou não. Se é só uma mera suposição ou não. Beleza? Então, notem que nem toda interpretação é possível. Caso contrário, as possibilidades de entendimento serão caóticas. É preciso respeitar os limites do texto. Pessoal, imaginem só. Vocês estão conversando com uma pessoa. Imaginem que tudo aquilo que você fala as pessoas podem entender de qualquer maneira, a maneira que quiserem. Imagina o pandemônio que seria, né? Então, se em todo o texto a gente pudesse interpretar tudo que a gente quisesse, né? É a mesma coisa que dizer que numa conversa, que também não deixa de ser um texto, né? As pessoas pudessem interpretar aquilo que quisessem da minha fala. Isso é muito perigoso, né, pessoal? Então, é interessante pensar o seguinte, a interpretação do outro sobre minha fala também tem que ter confirmação dentro daquelas minhas palavras, ok? Então, tomem muito cuidado aí para que vocês não cometam esse pandemônio todo de pensar que tudo pode. Não, não pode. O texto pode até ser aberto, mas nunca escancarado, tá, pessoal? O texto não é escancarado. Então, o que a gente interpreta, pessoal? Vamos direto, então, à fonte. O que a gente interpreta é, de fato, texto. Mas o que é texto? Né? Então, vamos ali por dois caminhos, pessoal. O primeiro, eu quero que vocês percebam a origem dessa palavra, tá? Então, ela tem uma origem próxima à textura, a tecido, beleza? Então, fazer um texto é o mesmo que quase um ato de tecer, entrelaçar, construir sobrepondo. Olha só que interessante, né? É como uma costura ali, né? Que você vai tecendo ali para ela ficar bem, enfim, firme, né? Então, presta bastante atenção aqui. Quais são esses elementos, para quem aí já está pensando, né, no texto, né, nessas linhas do texto, nessas composições, né? Elementos de coesão e coerência, né, fazem essas amarrações das ligações entre as linhas, né, dando a solidez, a consistência para o todo textual. Então, quem já tinha se ligado aí, a coesão e coerência também entram dentro do texto para fazer com que essas uniões elas sejam de fato consistentes, né? Mas, olha só, pessoal, texto não é só aquilo que eu escrevo, tá, pessoal? Isso aí é muito limitante do que é de fato texto. Mikhail Bakhtin vai dizer assim pra gente, ó, esse cara bonitão que tá aí do lado aí, ó, esquerdo. Texto é tudo aquilo que tem um significado imediato.
Então, o que isso quer dizer para a gente, pessoal? Que texto ele não é só constituído de palavras. Ou seja, o semáforo, se ele emite um significado imediato, ele também é o texto. Não é? Então, o verde do semáforo não significa prossiga, siga em frente, né? Então, o semáforo aí, com os seus sinais, com as suas cores, emitem significados. E ele também é um texto, segundo Mikhail Bakhtin. Beleza? Então, nós, pessoal, somos um texto. Olha só que beleza! Nós somos um texto. Nós transmitimos significados o tempo todo, com as nossas mãos, né? Com os nossos gestos, com as expressões dos nossos olhos aí, né? Com as expressões faciais, né? Com as posições dos pés, muitas vezes. Então, o corpo, ele fala muito, né? A gente fala com o corpo. Beleza, pessoal? Então, tome muito cuidado, né? Texto não é só o que está escrito. Lembre-se que a própria gramática já antecipa isso, né? Há textos verbais e não verbais, né? Então, nós também fazemos parte dessa composição do que é texto, beleza? Então, quando alguém aí começa a bocejar, né? Ela está transmitindo um significado, né? Quando alguém está lá, né? Todo cansado, ela está transmitindo um significado sem dizer uma só palavra, né? Então, com o corpo, a gente percebe como está ali o ânimo da pessoa, né? Então, presta bastante atenção nisso e que vocês vão perceber que os significados não estão só nas palavras, beleza? Eu coloco aqui para vocês, pessoal, diante disso tudo, né? Que interpretar é essencial à vida. Quer ver um elemento simples para isso, um exemplo simples para isso? Né? Se a comida está estragada, né, vocês vão ver ali na comida o odor não muito agradável, a textura da comida não muito agradável, a presença ali de uma coloração estranha, né, o visual ali também da comida não é agradável. Ou seja, aquele elemento está te mostrando, né, elementos que possibilitam interpretações de que aquele alimento está estragado. E se a gente come, a gente passa mal, não é mesmo? Nós vivemos numa sociedade, numa interação social. Se a gente ignora a relação com o outro, né, a gente também está comprometendo as nossas relações sociais. Então, ficar ligado nisso, pessoal, é essencial para a manutenção da vida. Interpretar não é só para o Enem, é para a vida de vocês. A partir do momento que a gente compreende essa noção, essa grandeza da interpretação, a gente vai avaliá-la de uma outra maneira, não é mesmo? Então, a gente está sempre interpretando as coisas, não é mesmo? Tudo é um texto para a gente quando transmite um significado. Fiquem atentos, né? Às vezes, o que demora a percepção não é nem o texto num todo, né? A vida num todo, mas o tempo que você demora para observar que aquilo está transmitindo um significado para você. Às vezes o problema é esse. Às vezes a gente demora a perceber que aquela mensagem que aquele texto está passando para a gente. Beleza? Então a vida, ela te dá aí meios o tempo todo. O que falta, talvez, né, e muitas vezes, é essa sagacidade de interpretá-la. Beleza? Vamos seguir, pessoal? Então vamos lá. A obra é aberta, como a gente já percebeu, né, nem toda interpretação ela é possível, né? Ela tem que ter comprovação diante do texto, que foi isso que eu coloquei aqui para vocês. Ó. A nossa interpretação tem que ser comprovada no texto. Eu estou frisando isso bastante hoje, hein, pessoal? Aquilo que eu acho, mas não tem como comprovar, não é válido. Trata-se de uma suposição e não de uma certeza. O que vai ser cobrado para vocês no Enem, né, é o que vocês têm certeza, é o que tem comprovação textual, é o que tem validade textual, beleza? O que é inválido não vale para o Enem. Vale para uma boa conversa, para um bom bate-papo, né, pessoal? Aí sim a gente vai fazer os devaneios e tal, né? Mas para uma prova, para um concurso, não é tão válido assim, beleza? É válido nós nos atermos ao texto. Ok? Então, olha lá, eu coloquei aqui, frisei isso com vocês aqui, ó. Dos concursos, o que lhe será exigido é a interpretação
consistente, ou seja, aquela que você consegue comprovar sua interpretação com elementos do texto, beleza? Então, se eu não consigo comprovar, não é válido. Então, qual que é o hábito? É vocês lerem bastante e perceber se aquela sua interpretação tem validade no texto, beleza? Então, vamos começar a exercitar isso? Então, pessoal, abandonem aquela leitura passiva, né, despreocupada, superficial, literal, né, aquela coisa ali só na superfície. Né, a gente está vivendo os excessos de informações e as pessoas ficam só ali na superfície. Um mar de poças, né, não é verdade? É preciso aprofundamento, beleza? Ou seja, o que eu espero de vocês é que vocês se tornem leitores críticos, né? Com uma leitura ativa, desconfiada, crítica, investigativa, ok? Sejam curiosos, pessoal, sejam curiosos no texto, beleza? Então, olha lá, é preciso investigar a função do texto, suas motivações, seus objetivos, às vezes nas entrelinhas ou por trás de imagens, né? Nem sempre são palavras, não é mesmo? O texto nem sempre são palavras. Lembrando a fala de Bakhtin, texto é tudo aquilo que tem um significado imediato, ou seja, não só palavras, beleza? É tudo aquilo que tem significado, que me traz significado. Pessoal, se tiver alguma dúvida até aqui, deixem lá nos comentários para a gente poder prosseguir, beleza? Então, não deixem suas dúvidas para trás, sanem elas comigo aí nos comentários, beleza? Olha só, a gente falou de um texto objetivo que era a lei, certo? Agora a gente vai falar de um texto um pouco mais literário, né? Um pouco mais não, totalmente literário, um texto reflexivo, pessoal. Este trecho que eu trouxe para vocês é um trecho do livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, beleza? É o início da obra, pessoal. Gravem isso. É o início, a introdução da obra. Olha só como começa a obra, pessoal. Vírgula. Estando tão ocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera às pressas, porque cada vez mais matava o serviço, embora só viesse para deixar almoço e jantar prontos. Beleza. Olha só, pessoal, já tem aí, numa leitura ativa, a gente já desconfia de uma coisa. Que coisa é essa? O que vocês já perceberam aí? Deixa nos comentários, dá um pause nesse vídeo e deixa nos comentários antes de ler qualquer coisa aqui dessa tela. Mas, olha só, começar com vírgula, pessoal. Começar um período com vírgula. Causa um incômodo, não causa? Então, ó, causa incômodo o fato da obra principiar um período com vírgula. Por que causa estranheza? Porque eu estou acionando aqui, ó, na minha cachola, os conhecimentos prévios, né? Então, vamos ver quais são esses conhecimentos prévios? Ó, o que temos conhecimento prévio sobre o uso da vírgula? Não pode ser usada para iniciar período, por isso, causa incômodo, né, no texto da Clarice. Então, ó, representa uma pausa, uma inflexão na leitura e pode ditar um ritmo também, né, a vírgula. O terceiro critério é isso que a gente sabe sobre a vírgula. É usada para separar expressões e orações no interior de um período, né? Então, essas são as funções breves aqui da vírgula, né? Eu não vou ficar entrando muito em detalhe porque a aula não é gramatical, beleza? Mas ela é importante para a interpretação. A gramática aqui, esse nicho aqui que eu trouxe para vocês, é interessante para a nossa interpretação. Ok? Bom, uma outra coisa que causa incômodo, né? Só que vocês não podem ser ingênuos de pensar, beleza? Quem é a Clarice Lispector, pessoal? Né? Como é que é a escrita dela? Bom, será que a Clarice cometeu um equívoco gramatical? Né? Poxa, uma mulher literata, conhecedora da linguagem, né, com várias publicações desta obra aqui, com várias edições dela, será que em todas as edições nunca foi corrigido porque ela cometeu um erro? Será que repetiu esses erros vários anos? Não é possível, né? A gente não pode ser ingênuo de pensar que a Clarice errou, que não de propósito, né? Então a Clarice, ela colocou uma proposta, ela não cometeu um equívoco, ela experimentou a linguagem e tornou possível uma outra interpretação. Olha que maravilha aqui. Olha que riqueza a literatura trouxe para a ressignificação
né, da introdução de um período. Então, o que eu sei sobre a escrita da Clarice aqui? Ela revaloriza as palavras, os elementos linguísticos, ela dá a esses elementos, né, uma roupagem nova, explora o significado desses elementos linguísticos, né? Então, é uma característica já frequente da Clarice. Por isso, ela não errou, tá, pessoal? Ela não cometeu nenhum erro aqui. Número 2. Preocupação com aquilo que não está explícito no texto, com aquilo que está nas entrelinhas. Então, a Clarice ela se preocupa com o que está nas entrelinhas. Isso é de uma generosidade danada. Por quê, pessoal? Olha só, quando ela valoriza as lacunas do texto, aquilo que está nas entrelinhas, ela está propiciando o seu leitor que ele também seja, ela está convidando o leitor para ele também ser autor da obra. Olha que maravilha, né? Se ela não entrega tudo, né, e algumas interpretações exige a interpretação do leitor, então ela está convidando o leitor a ser também, em parte, autor. É ele que vai dar significado, vai dar vida à obra. Olha que lindo, né? Então, olha lá, pessoal. Após a leitura do todo, o que eu pude perceber de útil para a interpretação? Olha só o tanto de coisas que eu estou resgatando, né? Então, olha lá. Até agora eu peguei conhecimentos prévios e agora o conhecimento da leitura do todo da obra, ok? Então, vamos lá. O que traz esta obra da Clarice para a gente? Olha lá. Primeiro, né? Conta a história de Lorelei, a Lore, pertence a uma família de posses de origem agrária, vive no Rio de Janeiro, é separada da família, é sozinha e trabalha como professora primária, né? Mas para se manter um padrão de vida aí acima das possibilidades de uma professora, a Lore ela recebe a mesada do pai, beleza? Então eu já estou conhecendo um pouco a Lore aí, ó. Número 2. A progressão da história é construída à medida que os pensamentos, os sentimentos, os medos, né, outros sentidos ali da Lore são despertados, são externalizados, são transformados em palavras ali, né? A gente consegue ver. Então, a progressão da história, ela vem por meio da Lore, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, beleza? Então, e por fim, qual que é um outro aspecto da obra que é interessante? A obra ela começa com vírgula, e como é que a obra termina? Ela termina com 2 pontos. Olha lá, a obra termina com 2 pontos, como se ainda estivesse inacabado. Olha que lindo, pessoal, que possibilidade você, enquanto leitor, tem de ser o autor também desta obra, né? O coautor desta obra. A Clarice ela lança a ideia e ela não te entrega tudo. Ela está sendo generosa com o leitor, porque está dando a oportunidade de você completar esta obra mentalmente, né? Então é muito interessante isso. A obra ela não tem um início preciso e nem um final preciso. É você o autor a complementá-la. Então a gente imagina por meio daquilo que a Lore fala, né, qual é a história que antecede. Quando alguém te conta uma história, pessoal, a respeito de um fato, existe sempre algo antes que não foi dito. Existe sempre uma consequência ou algo após aquela história que também não foi dita, né? Então, o que a Clarice está trazendo para a gente é algo que é da nossa própria vida, da nossa rotina, e que muitas vezes a gente não se dá conta. As coisas não estão completas, não é mesmo? Bom, pessoal, vamos ver então na prática, vamos construir essa interpretação do texto da Clarice, né? Olha lá então, ó, construindo a interpretação, vamos passo a passo. Então, com uma vírgula antes de qualquer palavra e na sequência um período longo, aparentemente incompleto, faz parte da estrutura formal da obra e demonstra um dos traços dominantes. A narrativa apanha um determinado momento da história de Lore, tá vendo? Então, foi o que a gente falou. A narrativa concentra como se fosse um foco de uma câmera, pegando somente uma ação, né? Um momento, um instante da vida de Lore, né? Então, a narrativa ela fez isso. Há algo antes, há algo após, beleza? Mas a gente pegou e focou somente naquela ação, ok? Então, ou seja, o livro fala sobre Lore a partir daquele momento em que ela estava ocupada, pensava na empregada, né, e outras coisas, né? O que veio antes daquele momento, a narrativa não se ocupa, que é o que a gente tinha falado.
O ponto de partida é aqui, pessoal, estando tão ocupada. Olha lá, o ponto de partida é esse, estando tão ocupada. Assim, o que a gente pode concluir dessa obra, pessoal, desse trecho? Este livro capta um momento de Lori, nem antes nem depois, dando a entender que a história da personagem não começou e nem terminou ali. Não começou, lembra que a gente resgatou lá o conceito gramatical, que não se começa período com vírgula. Então o que esse período gramatical trouxe pra gente? Opa, há coisas antes que não foram ditas. Se não começa assim, e a Clarice não se equivocou, significa dizer que tem coisas antes que não foram ditas. Olha só como é que a gente resgata o texto. Eu confirmei no texto isso, tá vendo? O texto me diz isso. Então, a representação parcial da vida de Lori dá-se no plano da escrita por uma parcialidade formal. O romance começa com uma vírgula e termina com 2 pontos. Ou seja, também não há um final. Por quê? O que eu conheço como pontuação para dar final a uma história? O ponto final. Os 2 pontos ali eu posso introduzir uma enumeração, uma série de outras coisas. Então, não terminou, a obra não teve o seu ponto final. O ponto final, talvez ele não exista, talvez seja uma reticência. E esse é a grande sacada da obra, cada pessoa que for se alimentar dessa obra vai ter o seu final. A obra está sempre sendo renovada, está sempre sendo viva, reavivada, reanimada. É isso? Então, essa é a literatura, pessoal. Isso é literatura. É aquele tipo de obra que não se encerra quando você fecha o livro. Ela continua vivendo no mundo, Ela diz muito do mundo pra gente, E a gente revela o mundo com ela também. Então, é muito interessante o que a literatura traz pra gente de reflexão, não é mesmo? Ela não se encerra na obra, por isso uma obra tão reflexiva. Ela não entrega tudo para o leitor, ela induz o leitor a pensar. A gente tem que pensar e muito, não com a objetividade de um texto informativo, mas ela traduz ali com metáforas, o trabalho com a linguagem, faz com que a gente pense para além das palavras. Pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, algo a acrescentar, será muito bem-vindos. Lembrando que essa aula não terminou, A gente vai continuar aí na próxima aula falando de alguns outros aspectos, alguns outros elementos, como inferência, por exemplo, que é um passo muito importante na interpretação do texto. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pessoal. Vai lá nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e aqui no YouTube. Não se esqueça de fazer seus comentários e, além disso, as suas perguntas. São elas que me motivam a exercer a minha profissão, pessoal. Eu amo demais isso. Então, por favor, deixa lá as suas perguntas para me motivarem ali a fazer aquilo que eu mais amo. Beleza?